única coisa que a esquerda tinha era a esperança de ter finalmente uma promessa cumprida. Era a obstrução total. Não a oposição, que é democrático que seja feita, mas a obstrução total. Era criar o caos e provocar a desgovernabilidade. Mas, felizmente, a resiliência do presidente Bolsonaro não permitiu que isso acontecesse, como irei demonstrar ao longo desse vídeo. Mas antes disso, a partir dos 2 últimos vídeos que tenho postado aqui no canal, estamos sempre mostrando um pouco do que o governo do presidente Bolsonaro, o governo federal, vem fazendo de bom. E isso em apenas 1000 dias. 1000 dias, o que não foi feito em 30 anos de Fernando Henrique Cardoso, PT de Lula e Dilma. Desta vez, vamos para o Amazonas. Venha conosco assistir e conferir as benfeitorias desse governo, desse estado do Amazonas. 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui no Amazonas. Que o digam as mais de 8.000 famílias de Manaus, Manacapuru, Coari, que agora têm uma casa para chamar de sua. Ou os mais de 6.700 agricultores rurais que finalmente conseguiram o título de posse da terra. E o povo de Maués, que depois de 10 anos viu o porto ser concluído e a cidade integrada à hidrovia dos Solimões Amazonas. Outras 11 cidades reabriram suas instalações portuárias e garantiram integração pelos rios. E o Wi-Fi Brasil, que vai conectar o país, já chegou às aldeias de São Gabriel da Cachoeira. Os curumins de mais de 1.700 escolas também passaram a ter uma educação conectada. Nos momentos de crise, o governo mostrou a sua força nacional, na cidade, nas florestas e nas fronteiras. Durante as últimas cheias, o governo federal destinou 40 milhões para socorrer os desabrigados. E na pior pandemia da história recente, o governo federal levou comida à mesa para mais de 1.600.000 amazonenses em 2020. Um ano do auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E também destinou ao Estado mais de 3,4 bilhões para investir na saúde dos amazonenses e autorizou 546 leitos de UTIs. A vacina também veio das mãos do governo federal e já temos doses suficientes para imunizar toda a população amazonense. Em 1000 dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Eu me lembro das promessas e ameaças do PT, das frases de efeito do senador Humberto Costa para meter medo no povo. Meter medo no povo tem nome. Isso se chama aterrorizar. Essas são as promessas que o PT sempre cumpriu. Nisso eles são bons. Abro aspas para o Humberto. Ele está com os dias contados. É questão de tempo. A hora do Brasil vai chegar. Anotem aí, disse o Humberto. Fecho aspas. Vocês estão vendo aí? Esse é o tweet de ameaça ao presidente, o Bolsonaro, em outubro de 2019, diante da crise que o Chile se encontrava. O PT de Gleisi, do condenado Lula, do Humberto, imagine que esses vagabundos queriam importar isso aí para você. Isso é o PT sendo o PT. Meus caros zangões e abelhas, como eu disse, isso é o PT sendo o PT. Vou ler um trecho das ameaças e promessas que o PT de Humberto Costa fez ao Bolsonaro. A fonte é a agência do Senado. Vou deixar o link para essa matéria para que vocês possam ter acesso e lê-la aí na descrição do vídeo, ok? Essa matéria data do 30 de outubro de 2018.
Abro aspas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, conclamou os democratas do país nesta terça-feira, 30 de outubro de 2018, a formarem uma frente para fazer oposição. Preste atenção o que esse energúmeno fala, o que ele quer dizer com isso. Isso significa, quando ele fala em abrir uma frente, não deixar o Bolsonaro governar. Eles estavam ainda babando de raiva por terem perdido as tetas da mamadeira. E o que faz esse energúmeno? Convoca o Congresso Nacional a formarem uma frente para fazer oposição, obstrução ao governo de Jair Bolsonaro e impedir a possibilidade de retrocesso, de autoritarismo e de tortura. Acuse-os do que você é. Não é mesmo? Para Humberto Costa, o Jair Bolsonaro é um caso único de governante eleito em que todos torcem para que ele não cumpra o que prometeu. Mas eu te pergunto, que todos é esse? As Farc que eram sustentadas pelo PT? Os terroristas do MST? Que todos é esse? Em que todos torcem para que ele não cumpra o que prometeu. E o Mocorongo segue com suas ameaças e prometendo vetar tudo o que for projeto que venha do governo Bolsonaro. Ou seja, adjuntando com o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre, o primo do narcotraficante Isaac Alcolumbre, que aliás a esposa do Isaac Alcolumbre trabalha no gabinete do Davi Alcolumbre. E então, esse pessoal aí, tá entendendo? Se aliaram nesse conluio de criar o caos e o desgoverno, que como quase conseguiram, de criar o caos e o desgoverno nesses 1000 dias de governo Bolsonaro. Mas para o desespero deles, não foi e não é o que tem acontecido. Entende por que eles estão babando? No início desse vídeo, eu apresentei para vocês um vídeo das benfeitorias do governo federal nos primeiros 1000 dias de governo. Isso prova o quê? Que mesmo com as promessas de obstrução, não é oposição, obstrução de criar o desgoverno do Bolsonaro, que isso não deu certo. Nem isso o PT não consegue mais cumprir. Nem isso o PT não consegue mais cumprir. E tem mais. Eles estão muito, mas muito mesmo desesperados, porque ao invés do Bolsonaro acabar com os programas sociais, o Bolsonaro, o governo federal do presidente, seguido dos melhores ministros que o Brasil já teve, ampliaram os programas sociais, com os programas sanitários, com as entregas de títulos de propriedade rural, de novas casas, novas escolas, internet chegando até mesmo no estado do Amazonas. Sem falar da água que foi para o Ceará, que também isso é um projeto social. É salvar esse povo que não bebia água, que vivia bebendo água de pipa. E agora aumentando o Auxílio Brasil para R$400. Isso está deixando o Lula, o PT e essa canalhada toda babando de raiva. Eles acham mesmo que eles achavam que com a terceira, a quarta e a quinta via teriam alguma chance de vencer o Bolsonaro. Mas estão babando de raiva. Agora chamam isso de pedalada. Talvez até seja. Mas se for mesmo pedalada, vamos ver 3 grandes diferenças. Primeira diferença é que o presidente está pedindo autorização do Congresso Nacional e do STF para fazer essa pedalada. Segunda diferença, o povo já gritou e vai gritar de novo: eu autorizo! Terceira e grande, enorme diferença, a Dilma Anta pedalou para roubar, o Bolsonaro quer pedalar para ajudar o povo brasileiro. Dentro desse Congresso Nacional viciado em corrupção, viciado em fazer o jogo das pautas bombas como forma de chantagem para manipular o governo, viciados em manter a gaveta do presidente do Senado fechada, escondendo a vontade, melhor, a exigência do povo brasileiro, que é: abra a gaveta
Abra a gaveta, Rodrigo, e traz o impeachment do ditador autoritário Alexandre de Moraes. Põe o impeachment dele para a votação no plenário da casa. Rodrigo, abra a gaveta. Rodrigo, abra a gaveta. Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.